Salve galera tricolor, tudo bem com vocês? São Paulo foi a Campinas ontem no Brinco de Ouro da Princesa enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, precisando se reabilitar, precisando vencer para ter um pouco mais de paz. São Paulo venceu, eu digo que convenceu também, tá? Embora o segundo tempo não tenha sido tão bom, o São Paulo tenha passado um pouco aí de um pequeno sufoco no final do jogo. O Mirassol naturalmente começou a empilhar um monte de atacante na área, colocou lá o Tiquinho Soares, o Tiquinho inclusive deu até uma chance clara de gol, né? Chegou no Caim ali e acabou chutando a bola pra cima. Mas no geral a partida, eu acho que foi uma partida ok do São Paulo. São Paulo criou para fazer mais uma partida que o São Paulo cria para fazer mais e não faz. Embora tenha tido somente uma finalização no gol, teve várias finalizações travadas, finalizações para fora, mas o que importa é que o São Paulo, vamos ser justos, né? O São Paulo vem criando, cara. O trabalho do treinador é fazer com que a equipe crie jogadas de gol, que a equipe crie oportunidades. E o São Paulo nas últimas duas partidas vem criando, né? Diferente do que ocorreu contra o Vasco, naquela partida horrível do São Paulo, na minha opinião, que o São Paulo deu a bola pro Vasco e abdicou de jogar. Esses dois últimos jogos não, o São Paulo foi dominante, o São Paulo teve a posse de bola, alguns poucos momentos o São Paulo sofreu de verdade. O Mirassol criou chances muito mais no contra-ataque, numa saída rápida, que é natural para um time que joga com linha de 5 jogadores na defesa e tenta mais um contra-ataque do que mesmo a posse de bola. E o São Paulo foi protagonista da partida. Mais uma boa partida do Arthur, mais uma boa partida do Danielzinho, que eu acho que tá suprindo bem o Marcos Antônio em questão do ritmo. Não tem a mesma qualidade técnica do Marcos Antônio, mas pelo menos em questão de movimentação ele tá cumprindo muito bem, tá em todos os campos, os setores do campo, né? O Luciano, mais uma partida decisiva dele. O Caleri tá fazendo bem um trabalho dele de pivô, mas ainda falha muito tecnicamente. Tem uma bola que claramente é um contra-ataque de boa chance do São Paulo chegar na cara do gol. O Caleri acaba, o zagueiro, a transmissão até brincou, porque o Caleri esperou o contato do zagueiro, o zagueiro não veio e o Caleri acabou se enrolando com a bola. E o Caleri é isso, cara. Ele é um jogador muito voluntarioso, mas que tem dificuldades técnicas de fazer triangulações, tabelas. Então o Caleri infelizmente peca muito tecnicamente quando precisa fazer jogadas elaboradas. Mas uma jogada do São Paulo pela esquerda com o Luca servindo o Wendel passando, que precisa fazer mais isso. O Wendel faz muito pouco isso. Ele precisa fazer mais, precisa atacar mais a profundidade, porque ele tem técnica para cruzar. E num belo cruzamento dele, preciso, o Luciano mais uma vez mostrou a sua qualidade de estar dentro da área, estar bem posicionado, de boa finalização. E a única finalização no gol fez o placar para o São Paulo. O São Paulo agora não tem chance de ser ultrapassado na tabela. O São Paulo mantém ali a quarta colocação, a não ser que o Fluminense tome alguma goleada, alguma coisa assim. Aí o Fluminense perde saldo de gols e acaba perdendo espaço para o São Paulo na terceira colocação. Mas pelo menos o quarto lugar o São Paulo está garantido, porque quem está atrás do São Paulo é o Bahia, tem 21, já jogou. O Atlético Paranaense seria o único time mais próximo do São Paulo para passar, tem 19 pontos, não chega aos 23. Então o São Paulo garante o G4 nessa rodada do Campeonato Brasileiro, que é importante, e dá tranquilidade. E tranquilidade é essa que vai fazer com que o Roger Machado coloque os reservas contra o Milionários. Inclusive, informações do Alexandre Vieira,
ele pretende inclusive deixar alguns jogadores aqui em São Paulo para essa partida. O São Paulo tem uma boa condição na Sul-Americana, um empate lá é um ótimo resultado. O São Paulo mantém o Milionários para trás, mantém a liderança do grupo, sabendo que ainda tem 2 jogos no Morumbi a fazer ainda, se for no Morumbi, né, no caso, ou seja, tem 2 jogos como mandante para fazer. Mas a informação que eu vi agora de manhã é que o Roger pretende ir com o time bem reserva contra o Milionários, e claramente o São Paulo está caindo fisicamente no segundo tempo das partidas. Luciano está claramente dando sinais de desgaste, assim como também o Caleri, assim como o Arthur, o Danielzinho, o Bobadilha, o Lucas Ramon. Então tem vários jogadores principais do São Paulo aí que estão precisando de um descanso. E levando em consideração também que o próximo jogo é contra o Bahia, também como mandante, só que lá em Bragança Paulista. E o Bahia vai descansar a semana inteira, já que o Bahia não tem competição sul-americana para disputar. Então o São Paulo estaria bem inferior fisicamente ao Bahia na próxima rodada. Então é bom que o São Paulo descanse mesmo. Vai arriscar perder um jogo pro Milionários, cara? Melhor arriscar perder o jogo pro Milionários e preservar os seus principais jogadores para os jogos que valem mais do que esse jogo, do que você arriscar a perder jogador importante no jogo contra o Milionários. Tem um pouco de altitude, o time já está cansado, não vai conseguir competir contra o Milionários, então é a melhor decisão mesmo. E outra, jogar com o time titular contra o Milionários não é garantir que vai conseguir alguma coisa, até porque, como eu disse, é um time que já está bem desgastado fisicamente, e para você garantir que esse time conquiste ponto contra o Milionários, esse time precisa estar bem fisicamente, coisa que não é o caso, né? Então, que o São Paulo tome a melhor decisão e que consiga aí no jogo contra o Milionários um bom resultado. O que seria um empate, pelo menos, já estaria de bom tamanho, tá? Então é isso. Gostei da partida, gostei dos sinais de evolução. Tem sinais de evolução, sim. Eu, no vídeo, uma semana atrás, eu estava pedindo a saída do Roger pelo aquilo que ele estava apresentando, e muito mais pedindo a saída do Rui Costa, que é o responsável por isso. Pelo menos apareceu, deu coletiva, deu a cara a tapa, falou umas coisas nada a ver para variar, né? Mais uma coletiva ruim do Rui Costa, mas pelo menos deu a cara. O que é que a gente pede? Dá a cara para bater e esclarecer algumas coisas, mesmo que não sejam esclarecidas, mas a cara, tira um pouco o alvo do treinador que apanha sozinho em coletiva e na beira do campo. O que mudou de uma semana para cá? Ele mudou o esquema de jogo. O 4-3-3 ainda existe, mas agora é um meia aberto pela esquerda. O que muda, eu diria que 60% do funcionamento do time. Você tendo um meia pela esquerda, que não é um ponta, mas que ele venha para dentro para gerar um pouco mais de volume no meio de campo. E a gente viu isso claramente nos últimos jogos, nos últimos 2 jogos, com o Cauli vindo mais por dentro, ajudando o Luciano na armação, dando mais volume no meio de campo, gera um pouco mais de segurança para a equipe, gera um pouco mais de volume de jogo para a equipe e gera um pouco mais de posse de bola para a equipe, fazendo com que o time sofra menos. E isso tem sido provado. Vamos ver contra equipes que tem um pouco mais de qualidade. O Bahia, por exemplo, já é o primeiro teste melhor, mais difícil, com essa nova formação, com essa nova estrutura de time, e se vai funcionar, tá? Mas pelo menos ele abriu mão de 2 pontas e colocou um meia para dar um pouco mais de volume de posse de bola, e é um sinal de que pelo menos isso ele já tá mudando. E é o que eu falei, se ele continuar temando com 2 pontas que não marcam,
com dois pontas que não tem recomposição e que não seguram a posse de bola, vai sofrer. Mudou, a gente reconhece que teve uma pequena mudança e que o time vem mostrando sinal de evolução. E eu vou elogiar. Se ele voltar a teimar com coisas que não dão certo, eu vou voltar a criticar ele, tá? Então é nada mais que isso. Então beleza, até terça-feira, São Paulo e Milionários. Valeu, galera, bom domingo a todos.